Atos capítulo 17, nós vamos fazer a leitura a partir do verso 1 até o verso 9. Atos capítulo 17, verso 1 até o verso 9, diz assim a palavra do Senhor. Atos capítulo 17. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia a ele: é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procurava trazê-lo para o meio do povo. Verso 6. Porém, não encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transformado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos esses procedem contra o decreto de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Que Deus aplique sua palavra dos nossos corações, amém? Irmãos, o apóstolo Paulo estava na sua segunda viagem missionária, e ele estava indo em direção a Tessalônica, que era uma cidade portuária, uma das cidades mais importantes da época. Até hoje ainda tem alguns portos lá, mas principalmente no século I era uma das cidades mais importantes daquela época, principalmente no Império Romano, isso no século I. O apóstolo Paulo estava na sua segunda viagem missionária, e ali estava passando no meio das 2 cidades, que ficavam a 40 quilômetros de Tessalônia, que era Anfípolis e Apolônia. O texto vai dizer, a partir do verso 2, que era comum do apóstolo Paulo, quando chegasse no lugar, o apóstolo Paulo não perdia tempo, ele ia diretamente pregar a palavra. Ele ia diretamente para as sinagogas, onde tivesse gente, Paulo ia discutir, ia questionar, ia apresentar a palavra. O verso 2 vai dizer que por 3 sábados, isso significa que foram 3 semanas direto que o apóstolo Paulo estava pregando a palavra entre aqueles irmãos, entre aquele povo daquela cidade. E ele estava expondo as Escrituras, falando de Jesus, que Jesus teve que morrer, que ressuscitou ao 3º dia, e que esse era o Salvador, era aquele que Paulo anunciava àqueles irmãos dessas 2 cidades ali presentes. Com essa atitude do apóstolo Paulo, alguns que estavam ali, eles se convenceram do Evangelho e entregaram a sua vida a Jesus. Alguns homens letrados, outras mulheres que ali estavam, que também eram importantes na cidade, entregaram a sua vida também a Jesus, e isso serviu por motivo de inveja, como diz o verso 5, que os judeus, porém, movidos de inveja, trouxeram consigo alguns homens maus. Eles se juntaram, porque tiveram esse sentimento de inveja, por saber que Paulo pregava o Evangelho, e que se converteu pessoas importantes, principalmente financeiramente, pessoas de status, e os judeus não gostaram disso, e aí juntaram algum grupo, alguns malandros, alguns invejosos, como o próprio texto diz aqui no verso 5, e foram à casa de um homem chamado Jason, que possivelmente era um parente distante, ou no mínimo um amigo de Paulo, que estava ali naquela cidade, porque eles sabiam que Jason era amigo de Paulo e de Silas, e por isso foram na casa dele para poder prender a Paulo e a Silas, mas eles já não estavam lá, e por conta disso levaram Jason consigo para levar às autoridades, acusando eles de estar badernando, estar fazendo confusão na cidade,
principalmente pregando, dizendo que existia outro rei, que aí na época tinha um decreto de César, que era o imperador, que era o rei, e que não podia ter outro rei a não ser ele. E aí quando as autoridades escutaram isso, ficaram muito chateados, porque aí ia diretamente contra o decreto de um rei. E por isso que Paulo, nas suas cartas, não chama Jesus de rei, e sim de Senhor, já para evitar questionamento político ou algum outro problema que ele sabia que ia dar para ele. Por isso chamava ele de Senhor. Mesmo assim, esses homens se juntaram e disseram que Paulo estava pregando ou falando de outro rei. E ali eles se juntaram, diz o verso 6, que levaram Jason por meio da autoridade, e diz o verso 6, porém, não o encontraram e arrastaram Jason e alguns irmãos presentes às autoridades. E olha o discurso que esses homens disseram, e eu gostaria de me empreender nesse texto, na parte B do verso 6, que foi o argumento desses homens contra Paulo e Silas e os discípulos de Jesus ali naquele lugar. Diz a parte B do verso 6, estes que têm transformado o mundo, chegaram também aqui. Olha a acusação que os cristãos ali receberam. Algumas traduções vão dizer, esses que alvoroçaram o mundo, chegaram também aqui. Irmãos, isso é uma marca muito importante na vida do crente. No capítulo 11, do mesmo livro de Atos, vai falar que os discípulos foram conhecidos pela primeira vez como cristão. Até então eles não eram conhecidos como cristão. Mas a vida deles, a representação, o testemunho deles era tão parecido com Cristo, tão semelhante com Cristo, que não coube outra palavra a não ser chamá-los de cristão, que significa em outras traduções indiretas de imitadores de Cristo ou de pequenos cristos. E aquilo ficou tão claro na vida de todas as cidades que os apóstolos passavam, particularmente o apóstolo Paulo, que lá na Antioquia, quando ali eles chegaram, foram chamados de cristãos, porque se pareciam muito com Cristo, porque eles viviam o que Cristo viveu, eles carregavam a marca de Cristo consigo. E o apóstolo Paulo tinha essa marca e esse costume, que onde ele chegava, ele pregava o evangelho, ele vivia Cristo, a ponto de que todos que estavam naquela cidade ali, havia realmente confusão intensa. Por quê? Porque aquele que roubava não roubava mais, aquele que traía não trai mais, aquele que vivia com a vida, sabe, irmão, desgarrada, agora não vivia mais. Quem estava em trevas agora vivia na luz. E isso mexia com a cidade. E de fato havia alvoroço por esse sentido. Mas alvoroço no bom sentido. Porque como cristão, onde chegava, eles pregavam e mudava tudo. Transformava tudo. Até porque esse de fato é o verdadeiro sentido do evangelho. A marca principal do evangelho é transformação. Ninguém que teve uma vida com Cristo, uma experiência com Cristo verdadeira, se essa pessoa não foi transformada, irmãos, tem alguma coisa errada. Porque a aplicação primária do evangelho é a transformação. E o apóstolo Paulo, quando ali chegou, ele foi exatamente acusado disso, como diz o verso 6 na parte B. Estes que têm transformado o mundo chegaram aqui. É isso, irmãos, que a gente deve ter nas nossas vidas. Será que hoje nós carregamos essa marca? Será que hoje nós temos a capacidade de impactar tanto um lugar a ponto das pessoas dizer, esses que transformaram? Eu fico imaginando que tipo de cristão era esses. Quem era Paulo e Silas? Quem era Jason? Quem eram os outros que representavam a Cristo, que falavam do amor de Deus? O que era isso que ele fazia a ponto de chamar a atenção de toda uma cidade, irmãos? Que tipo de cristão é esse? E fazendo a pergunta para a gente, que tipo de cristãos nós temos sido? Será que nós temos impactado o nosso meio a ponto das pessoas dizer, esses estão transformando tudo? Onde eles passam, eles transformam. Há um alvoroço no meio desse povo. Eles são diferentes e realmente onde eles passam, a transformação. Que tipo de cristão nós temos sido?
O Brasil ele tem uma influência enorme do cristianismo em quase todas as suas áreas, a ponto de se tornar cultural ser cristão. Cristão evangélico ou cristão católico ou qualquer outro tipo de cristão, dentro das suas variações, mas que tipo de cristão nós temos sido? Será que de fato a gente tem feito a diferença como cristão? Eu fico imaginando que o que chamou a atenção desses irmãos lá em Tessalônica era olhar para Paulo e poder perceber que tinha algo diferente na vida daquelas pessoas. Homens comuns, como eu e você, mas que transformava o meio em que vivia. Nós, para que isso aconteça na nossa vida, nós primeiramente precisamos assumir, irmãos, o compromisso de ser cristão. É uma atitude coletiva, mas também é uma atitude particular. Enquanto nós não entendermos que nós temos um compromisso com Cristo, a começar de mim, acho muito difícil a gente ter ou fazer essa transformação no meio que a gente vive. O apóstolo Paulo tinha muita convicção do que ele era, a ponto das pessoas dizer: olha, aquele que nos perseguia, agora prega esse Cristo que ele perseguia. O testemunho de Paulo era muito claro, era muito evidenciado na vida dele. Ele tinha consciência do seu chamado, a ponto de até enfrentar o próprio apostolado da igreja de Jerusalém, no primeiro século, onde que as pessoas não conheciam o ministério de Paulo, e ele enfrentou, porque ele tinha consciência do que Cristo colocou na sua mão. Ele tinha consciência do porquê Jesus o chamou para servir. E o chamado de Paulo não foi um chamado comum. Jesus chamou Paulo e disse: Paulo, eu vou mostrar para você o quanto você sofrerá por conta do Evangelho. Um chamado para sofrer. Será que a gente tem a capacidade de desenvolver o chamado para sofrer, irmãos? Talvez Jesus não te chamou para sofrer, mas talvez Jesus te chamou para alguma coisa. Mas aí, você tem consciência, né, do seu papel como cristão pessoal, não é nem coletivamente. Precisamos assumir o papel coletivamente como igreja, mas o coletivo começa individualmente. Eu tenho que saber, Deus me chamou para quê? O que é que eu tenho feito? Tenho transformado? Tenho mudado? Tenho falado de Jesus? O texto diz que o apóstolo Paulo, chegando lá no verso 2, como era de costume, diz o verso 2, Paulo foi exatamente pregar. Era o chamado dele, lembra? Ele assumiu o compromisso. Cristo chamou ele para isso. Irmãos, como a obra de Deus sofre quando a gente não assumimos o nosso compromisso. Como a obra de Deus sofre. Eu fico imaginando que foi só um homem, Paulo, só um homem, que assumiu o compromisso, que entendeu o chamado pessoal, e que saiu no máximo com um ou dois com ele. Quando não era Silas, era Timóteo. Quando não era Timóteo, era Barnabé. Quando não era Barnabé, era Marcos. Mas era no máximo uma equipe de 2, 3 ou 4. Mas que entendia, tinha convicção do chamado, a ponto de transformar o meio que ele passava. E a palavra daqueles homens disse: olha, eles estão por aí, agora chegaram aqui aqueles que estão transformando o mundo. Eu fico imaginando, meu Deus, quanta convicção, quanto trabalho, a ponto de estar transformando o mundo dele paz. E, irmãos, eu quero vos ser muito sincero, nós não precisamos transformar o mundo, mas pelo menos o meio que a gente vive precisa ser transformado, em nome de Jesus. Mas para isso, precisamos primeiro assumir a nossa responsabilidade individual como cristão. Que tipo de cristão nós temos sido? Que tipo de cristão? Você tem lido a Bíblia? Tem orado? Tem falado de Jesus para o seu amigo? Você tem amado alguma pessoa? Tem cuidado de alguém? Tem discipulado alguém? Tem orado por alguém? Você tem feito alguma coisa na sua vida como cristão? Nós fomos acostumados a sermos consumidores de culto. Nós viemos para o culto para consumir. E a gente tem que ter cuidado, porque senão a gente vai estar
se assemelhando às outras religiões, que só vem para o culto no domingo e quando vem, quando sobra tempo, quando dá tempo, quando não quer, quando não está fazendo nada. Daqui a pouco a gente está se assemelhando às outras religiões, porque o evangelho não simboliza só isso. O evangelho não só é culto, o cristianismo não só é culto. Se a gente ficar aqui reunido, irmãos, todos os domingos, só isso, nós não vamos transformar nada ao nosso redor. Hoje pela manhã, na escola bíblica, a gente falamos sobre isso, sobre ser reconhecido, sobre como as pessoas vão enxergar em nós que a gente é discípulo de Cristo. Não foi isso, Stan? E Jesus mesmo dizendo: vocês vão ser reconhecidos, meus discípulos, se vocês amar uns ao outro. Detalhe, Jesus disse que essa é a única forma de ser reconhecido como discípulo, se a gente amar uns aos outros. E aí vem toda aquela particularidade que Paulo fala de amor, que o amor é sofredor, é sacrificial, o amor supera tudo, suporta tudo. Falarmos até sobre amar os inimigos também, que necessariamente não é aceitar, mas é no mínimo orar, né, entender, participar. E principalmente, irmãos, a ferramenta do cristão é amor, sabe? É o amor que transforma. Por isso, a necessidade de eu assumir a minha responsabilidade como cristão. O apóstolo Paulo, ele tinha essa a coisa na cabeça, a sua relação com Deus. Ele assumiu o seu papel. Por isso, fez tanta diferença no seu tempo. E é de se estranhar como uma pessoa só conseguiu tanto. Irmãos, nós precisamos nos preocupar de como a nossa vida cristã está. E um dos sinais é a transformação. Nós temos transformado o nosso meio, feito a diferença no nosso meio. Eu lembro-me no ano passado, quando nós fomos visitar o secretário de saúde, a cidade ainda estava em pandemia como está ainda hoje, estava bem naquele aspecto, bem pesado na época, e fomos ali, tivemos uma ideia de ter um projeto que ainda hoje tem, ainda não está tão organizado, mas está caminhando, que é o projeto Bezalel, não sei quantos vocês conhecem, daqui da nossa igreja, onde alguns profissionais da nossa igreja se reúnem para consertar equipamento hospitalar aqui da cidade. Vocês sabiam que a gente tem esse projeto aqui na igreja? Tem esse projeto aqui na igreja. Você pode ajudar se você quiser. Se você conhece, sabe de alguma coisa de elétrica, de eletrônico, você sabe pintar, se você sabe qualquer coisa, né, Jefferson? Procura Jefferson, procura Júnior, junta-se aí com esses irmãos, que esses irmãos estão recebendo material hospitalar e estão consertando. E a gente tem esse convênio junto, estamos tentando organizar já tivemos contato com a nova secretaria para poder atualizar o nosso convênio desse projeto da igreja. E abrindo só um parênteses, foi tão interessante que a gente consertou dois respiradores, não foram esses novos que chegou não, viu, irmãos? Foi coincidência isso. Mas a gente consertou 2 respiradores desde o ano passado, não foi, Jefferson? E aí a gente consertou e deixou aí. Quando a nova secretaria veio exatamente buscar os 2 respiradores, porque eles iam levar direto para a UTI que já estava precisando. Olha como a nossa igreja fez a diferença. E eu fiquei tão feliz, irmãos. Consertamos o ano passado, e aí o secretário veio atrás, porque disse: pastor, vou pegar aqui e vou levar direto para o hospital, porque já tem gente precisando. Eu disse: glória a Deus, a nossa igreja fazendo a diferença, transformando. Eu lembro-me quando cheguei no ano passado, no gabinete do secretário, e ele disse: pastor, o que é que eu posso fazer pelo senhor? E aí, pastor, chegando no secretário, vai pedir alguma coisa, né? É isso que eles pensam, que a gente só está lá para pedir. E eu cheguei para ele e disse: não, a gente não vai pedir nada, você não pode fazer nada por mim, nós aqui queremos fazer por você. E aí a gente orou pela vida dele, mostramos um convênio e assinamos um convênio que até hoje ainda está lá, fazendo a diferença, transformando o meio onde a gente passa. Chegamos também no 15º Batalhão de Polícia, o ano passado, oramos por todo aquele batalhão, e o comandante ficou abismado, porque ele disse que nunca ninguém foi lá no quartel para orar por eles. E fomos lá orar, e ele ficou chorando, foi um culto muito bonito, uma passagem rápida que a gente fez com louvor lá. Isso é transformar o meio, irmãos. Transformar o meio. E nós precisamos nos engajar nisso. E isso é uma atitude pessoal.
precisamos, em segundo lugar, desenvolver uma capacidade de olhar o mundo com o olhar de Deus. É a segunda coisa que nós temos que fazer se a gente quiser transformar. Olhar o mundo com o olhar de Deus. A Bíblia vai dizer que quando Jesus olhou para aquela multidão, na multiplicação dos pães e peixes, ele olhou para aquelas pessoas e era como ovelhas que não tinha pastor. Enquanto ele estava lá querendo, sabe, o peixe, querendo o pão, Jesus não via só necessidade material e física, mas Jesus via necessidade espiritual. E algo deveria ser feito. Nós precisamos ter a capacidade de olhar ao nosso redor com o olhar de Deus. E o olhar de Deus é um olhar de amor. É um olhar onde a gente vai querer sempre ajudar, irmão, sempre. Por isso, com coisas pequenas, são atitudes pequenas que mudam as coisas. O problema é que a gente só quer fazer coisa muito grandiosa. Eu digo sempre a todos os irmãos: irmãos, dê um passo de cada vez. Faça coisa pequena. Precisa você que a gente vai mudar a cidade, vamos construir um prédio. Não, mas faça coisa pequena. Ajude um idoso a atravessar uma pista. Você já está fazendo, como cristão. Ora por alguém, visite uma pessoa, sabe? E eu sempre digo aqui na igreja, quando a gente está fazendo: gente, não tem imóveis que você não vai querer, comprou um novo, traz aqui para a igreja, para a gente doar para alguém. Hoje de manhã mesmo a gente ajudou uma família, um móvel que eu peguei ao ano passado, guardei, família precisou, abençoamos. Não serve para a gente, mas serve para o outro, é o olhar de Cristo. Temos que olhar o povo, olhar a necessidade do povo e abençoar e ajudar. Para isso, o olhar de Cristo tem que estar na nossa vida. Paulo foi o grande responsável por essa difusão do Evangelho e a propagação nos primeiros dias da igreja. Ele tornou-se o maior intérprete de Cristo, tanto transformando onde passava, como tendo o olhar de Jesus. O seu olhar contemplava o desejo de Jesus de alcançar as nações, as pessoas. Temos olhado assim, irmãos? Temos tido esse olhar? E tem situações que realmente vai exigir de nós esse olhar. Outro projeto que a nossa igreja tem, que todo mundo conhece, esse com certeza, que é o Pão da Vida. Nós acompanhamos pessoas em situação de rua. E não é fácil. Hoje nós tivemos a visita do nosso irmão Marcos, nosso irmão João Alex e Elza, né, que estão nos acompanhando, estão lá atrás. E eles são fruto do pequeno grupo Amigos de Fé, né? Graças a Deus estão conosco. E eles vieram pela manhã, depois a gente ficou conversando o quanto é difícil trabalhar com esse público. E é briga, e é confusão, e é não sei o quê. É outra linguagem, é outro mundo. Você não deve esperar respeito, é outra linguagem. A rua é o mundo deles. E nós temos que olhar para eles com o olhar de Cristo, porque senão não dá, irmãos. Porque senão dá vontade de dizer: não venha mais não. Porque senão dá vontade de dizer: ó, vá-se embora, desapareça daqui. Porque se a gente for olhar com os olhos carnais, não dá para ajudar. Tem que olhar com o olho de Cristo e ver a necessidade profunda daquela pessoa. Terceiro e último lugar, para sermos pessoas transformadoras, precisamos enxergar as suas demandas com coragem e compromisso. Sim, irmãos, a nossa igreja está aqui nessa cidade e nós precisamos enxergar as demandas dessa cidade com compromisso, com coragem, porque senão não vai. Tem que ter coragem, tem que ter compromisso, porque senão não vai. A gente até começa, mas depois as pessoas começam a ficar fraquejando por ali, porque a gente tem que ter compromisso com as coisas do reino. Não dá para viver desleixado com as coisas do reino, mas assumir compromisso, sabe? Ter coragem para estar indo lá e fazer. Lembro-me também quando a gente, nós atendemos os caminhoneiros, que na época o restaurante estava fechado. Não era um negócio fácil fazer mais de 200 quentinhas, arrumar carne para 200 quentinhas. E foi uma mobilização, sabe? Um ajudou, outro ajudou. E a gente conseguiu.
Pegamos, colocamos no carro, arrumamos uma tenda, fomos para a beira da BR. Tem que ter muita coragem, irmãos. Ver as demandas, as necessidades. A nossa igreja precisa transformar a realidade de Belo Jardim. Amém? Esse é um compromisso que nós temos que assumir. Não dá, irmãos, para colocar luz na luz. Não vai iluminar nada, luz na luz. Sabe? Luz tem que ser colocada na escuridão. Onde tiver trevas, leva a luz de Cristo e brilha ali naquele lugar, naquela vida. Temos que transformar esse mundo, como esses cristãos foram conhecidos, aqueles que transformaram o mundo. Precisamos levar essa marca de transformação, de fazer a diferença onde a gente estiver, queridos. Isso é possível, como aqui já falei, olhando com o olhar de Cristo. Assumir a responsabilidade pessoal e olhar a demanda com coragem e compromisso. Olha ao seu redor, olhe na rua onde você mora, se tem pessoas que precisam de algo, de ajuda. Será que um vizinho seu, que talvez você nunca falou, ou se falou, você nunca se preocupou com ele, será que não é a hora de você se aproximar dele, de orar por ele, de falar de Jesus para ele? Será que não está na hora da gente começar a olhar realmente a realidade ao nosso redor e tentar fazer essa diferença? Eu sou muito sonhador nessa área, quem está próximo de mim sabe. Eu até já pedi para esses que estão próximos de mim, olha, se eu tentar voar demais e não estiver enxergando, pode me chamar de volta. Porque se deixar, sabe, irmãos, eu vou embora, porque eu acredito que o Evangelho de Jesus, ele tem que ir mesmo. Eu até cheguei para alguns da liderança e disse, olha, nós temos que ter ousadia. Ou você acha que era fácil para o apóstolo Paulo naquela época andar quilômetros e quilômetros? Não tinha telefone, não tinha internet, não tinha carro, não tinha moto. Era de pé, irmãos, é compromisso. De cidade em cidade. Andava quilômetros e quilômetros. Só para levar o evangelho àqueles que estavam necessitados. E nós temos que assumir esse compromisso de sermos agentes transformadores. Sempre digo a todos, o evangelho é a única ferramenta de transformação social desse mundo. A única. Não adianta o governo injetar dinheiro, não adianta qualquer tipo de propaganda. Meu irmão, só o evangelho pode transformar a vida de uma pessoa. Amém? Só o evangelho. Se isso aconteceu na sua vida, passe adiante. Se funcionou com você, passe adiante, vai funcionar com outro. Sabe, irmãos, precisamos assumir esse compromisso. Agora o que acontece? Autorreflexão. Caia em si. Como tem sido a sua vida cristã? O que é que você tem feito do seu tempo para com Deus? Para onde tem sido o teu olhar? Aonde está o seu coração? Porque a Bíblia diz que onde está o coração está o tesouro. É aquilo que você mais fala, é aquilo que você mais deseja. E é tão interessante que não dá nem para a gente prender, não dá nem para a gente esconder. A gente sai falando pelos cotovelos, e é isso que está no nosso coração. Se tiver Jesus, você vai falar o tempo inteiro dele. Seja qual for a temática que você vai estar falando, qualquer pessoa vai entender. Porque seu coração está cheio, você só vai falar daquilo. Por isso que tem gente que só fala de política, o coração está cheio de política. Tem gente que só fala de futebol, está cheio de futebol. E assim por diante. Mas se estiver cheio de Cristo, só vai sair Cristo. Então precisamos fazer autorreflexão, irmãos. E esse texto, ele nos desafia a nos colocar no meio. Quem são esses que estão transformando o mundo? Quem são esses? Sabe, sonhar com a cidade de Belo Jardim e dizer, esses que transformaram o mundo estão aqui, na nossa cidade. A primeira igreja batista em Belo Jardim, transformando o seu meio, entrando nas instituições da cidade, sabe? Eu participei de algumas reuniões com o prefeito ainda esse ano, a convite, logicamente, e sempre estavam falando das ações, do que tem que fazer, do que não tem que fazer, e eu aqui comigo pensando, esperando a oportunidade também, lógico, para falar que não adianta nada se o Evangelho de Jesus não estiver ali em primeiro lugar. Pode botar dinheiro, pode construir casa, pode... O Evangelho de Jesus
é a única ferramenta de transformação social. Só há transformação na vida de uma cidade se houver o Evangelho. É por isso que a Bíblia afirma: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Não tem jeito. Então que sejamos, irmãos, esses agentes de transformação, onde quer que a gente estiver. Faça da sua casa uma extensão do reino de Deus. Faça do seu trabalho uma extensão do reino de Deus. Faça da onde você estiver uma extensão do reino de Deus. E leve esse evangelho transformacional. Porque não dá, queridos, sinceramente, não dá para a gente viver da mesma forma. Se isso não nos incomodar, o que mais vai nos incomodar? O nosso conformismo? Está acomodado com a situação que está? Cada notícia que a gente lê, a gente não se incomoda? De talvez um jovem que se suicidou? Ou como eu acompanhei e fiquei pensando, mas tem tanta coisa que eu digo, meu Deus, eu sou. Mas eu acompanhei agora há pouco uma ação do Detran na cidade, na nossa cidade, e prenderam muitas motos, inclusive dos mototáxis, que é uma das ferramentas de sustento para muitos pais de família aqui da cidade. Tirando a parte polêmica, que não tem habilitação, que não tem documento, que não tem, é o meio que eles têm de ganhar vida, e foi retirado isso deles. Então, quantas crianças deixaram de tomar leite, de comer um pão? Quantos pais de família não puderam voltar para sua casa e ter um dinheiro de comprar uma água, de comprar uma carne? E aquilo me incomodou. Eu disse, será que eu não posso fazer alguma coisa? Não que eu tenha que ajudar todos, mas eu pensei, por que não? A gente criar uma comissão, projetar algo, escrever algo, e ir lá no prefeito, conversar com o prefeito. Será que a solução é ser repreensivo, tirar tudo, deixar eles sem nada? Ou trazer uma solução mais benéfica para todos? Que está errado, está, mas o que a gente pode fazer para ajudar esses pais de família? Eu pensei nisso como igreja, mas eu pensei só. E depois eu estou fazendo tanta coisa, eu digo, não vou ficar quieto, porque senão eu vou terminar levando reclamação da igreja, que eu quero fazer tudo. E por sinal, irmãos, quando eu estava aqui, num sábado, treinando o jiu-jitsu, chegou um rapaz me procurando, ele era o quê? Mototáxi. Pastor, estou arrecadando dinheiro, roubaram. Levaram minha moto, está aqui as multas, e mostrou os documentos. Digo, olha, querido, dinheiro a gente não tem, e é uma regra nossa de não dar dinheiro. Agora, o que a gente puder lhe ajudar, a gente vai lhe ajudar. E aí, foi as últimas cestas, quer dizer, não era nenhuma cesta, mas os últimos alimentos que a gente tinha, chamei Tia Cida, a gente fez o rapa no que tinha. A gente pegou até produto do Pão da Vida aqui, emprestado, e deu a ele, oramos por ele, e ele ficou muito alegre, mas no meu coração ficou aquela coisa de poder fazer um pouco mais. Eu poderia, transformar a vida daquele homem, de chegar mais perto, sei lá, de pagar a dívida, se eu pudesse, ou como igreja, de proporcionar a ele que ele tirasse a habilitação dele, não sei. Aí talvez você pergunte, pastor, o que é que isso tem a ver com o evangelho? Tudo, irmãos. Se isso não for o evangelho, o que é o evangelho? Se ajudar o próximo não for o evangelho, o que é o evangelho? É a gente ficar aqui dentro sentado? O evangelho é transformacional. É se preocupar com um todo, com um tudo. Porque a única ferramenta de transformação é o evangelho. Sem ele, não dá certo. Que possamos, cada dia mais, assumir esse compromisso de viver o evangelho de Jesus e transformar o meio que a gente vive. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, assim como um Paulo e Silas e os outros discípulos ali em Tessalônica foram reconhecidos como aqueles que transformaram o mundo, também nós queremos ser reconhecidos, Pai, como aqueles que estão transformando o Belo Jardim. Às vezes há um medo nessa afirmação, às vezes nos dá uma limitação em saber que nós temos que assumir a responsabilidade de transformar a nossa cidade.
Mas, Pai, nessa noite, coloca no meu coração, no coração da tua igreja, que a obra é tua, que tudo vem do Senhor, e que só basta a gente crer e se colocar à disposição. O Senhor há de nos usar para a glória do teu nome. Não nos permite, Pai, viver uma vida de comodismo, viver uma vida onde nós não olhamos a necessidade do próximo, não transformamos o meio que a gente vive. No trabalho falamos de tudo e menos do Evangelho. Na escola falamos de tudo e menos do Evangelho. Mas muda essa realidade para a glória do teu nome. Queremos ser pessoas transformacionais. Queremos fazer parte da transformação que o Senhor tem feito no mundo, Pai. Então, usa essa igreja para ser sal, para ser luz, para ser uma bênção, assim como o Senhor ordenou a Abraão. Sê tu, pois, uma bênção. Que essa igreja seja uma bênção na vida dessa cidade. Ó Pai, tem os nossos amigos, ó Senhor, que ainda também não tiveram uma experiência contigo. Toca nesses corações para que eles façam parte dessa família que ama, dessa família que se incomoda, que se preocupa com o outro. Toca nos seus corações para que eles possam fazer parte, ó Deus, dessa história que o Senhor tem começado no mundo para transformar a realidade da cidade de Belo Jardim. Toca nos seus corações para que eles percebam o quanto eles são importantes, que o Senhor os ama e que o Senhor quer usar a vida deles para abençoar outras vidas. Há tanto para se fazer, Pai. Há tantos lugares para ir, mas como Jesus mesmo disse, falta trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Como tua igreja, Pai, rogamos para que o Senhor levante, mande trabalhadores para a sua seara, para que possamos transformar a cidade de cada belo, a vida de cada belo jardinense, e assim transformar a cidade de Belo Jardim com o poder do teu evangelho, para a glória do teu precioso nome. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Sejamos transformacionais em nossa cidade. Vamos louvar, vamos ficar em pé.